Como estimular a criatividade? Olá, eu sou Marina, esse é meu novo canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E hoje eu resolvi trazer um tema que eu venho estudando muito e trabalhando em grupo de mulheres. Mas o que é criatividade? Para mim, criatividade nada mais é do que encontrar soluções para um problema, para um bloqueio, para um processo que não funciona mais, seja por ser um processo não mais motivador, seja porque o ambiente ao redor evoluiu, mudou e aquele processo antigo está estagnado, no trabalho, na vida, qualquer lugar. Criatividade pode estar, por exemplo, em criar um novo processo para uma solução antiga, mas dessa vez usando menos tempo ou menos recurso, ou criar um processo mais motivador. Criatividade pode ser uma nova maneira de fazer algo velho. Eu como todo dia, me alimento, sou um ser humano. Posso comer a mesma coisa todo dia, mas logo eu vou enjoar e meu corpo vai sentir falta de determinada vitamina. Então eu crio refeições diferentes. E olha que eu nem sou tanto da cozinha. Mas seja eu cozinhando raramente, seja comprando pronto, comprando semi-pronto, saindo para comer fora, pedindo, me juntando para cozinhar no comunitário, mas o simples ato de fazer 2 refeições por dia, todos os dias, tem gente que faz 3, eu faço 2, tem criatividade. A criatividade também está em dar novo uso a algo. Por exemplo, você tem um lenço, e aí você só usa na cabeça, aí de repente você usa esse lenço para amarrar no pescoço, aí de repente você amarra no pulso, e aí um dia você usa de cinto, e já foi criativa e deu 4 usos para essa peça. A criatividade está na cozinha, está no guarda-roupa, está no planejamento do final de semana, das próximas férias. A criatividade pode ser simples, ela não é coisa de gênio. Não é só a invenção da roda, da internet. Todos nós somos criativos no nosso dia a dia, mas podemos ser ainda mais. Mais criativos no dia a dia, no trabalho, num novo modelo de vida, seja ele livre, nômade, empreendedor. Eu recentemente me juntei com um grupo de mulheres e perguntei a elas: você se sente criativa? Eu tive mais de 60 respostas desse jeito. Tenho muitas ideias, mas não consigo colocar em prática. Estudo muito na teoria, mas depois na prática eu não sei aplicar. Recebo feedbacks no trabalho de que não sou criativa o suficiente. Vejo outras pessoas tendo as mesmas ideias que eu tenho, mas eu não tenho coragem de colocar em prática. Ou vejo outras pessoas tendo ideias que eu não consigo ter. Então eu resolvi trazer aqui 3 dicas de livro e 10 dicas retiradas destes livros para estimular a sua criatividade. O primeiro livro é O Caminho da Artista, da Julia Cameron. Esse livro, ele não é só para artistas e nem apenas para quem quer ser artista, para quem quer ser escritor, viver das cerâmicas que faz, viver da música, da dança, não. Ele serve para essas pessoas que querem viver da arte ou estimular a arte, sim, mas não é só para eles, é para todo mundo. Ele não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado em um programa de 12 semanas, com exercícios. Alguns exercícios conectados com a programação neurolinguística, outros mais espirituais, e assim a gente vai encontrando antigos inimigos, amigos eternos, externos, que foram nos bloqueando. E a gente vai desobstruindo esse caminho interrompido da criatividade. Serve para desbloquear a criatividade, serve para recuperar nosso senso de segurança, nosso senso de identidade, nosso senso de autoproteção para criar, para colocar no mundo. Eu recomendo fazer em grupo. Sozinho eu acho mais difícil. E em grupo a gente vai se ajudando a aprender, a sonhar, a criar aquela coragem para aquela viagem, aquela mudança, aquele empreendimento que você quer lançar, né? As 2 principais ferramentas do livro Caminho do Artista são as páginas matinais e o encontro com o artista, que são 2 sugestões que eu trago mais para frente. O segundo livro, Hobby como um Artista, eu só tenho aqui no Kindle. Ao mesmo tempo que eu levei 12 semanas para fazer o Caminho do Artista, eu levei 1 hora para ler Hobby como um Artista, de Austin Kleon. Será que eu estou falando o nome certo? Porque ele é um livro curtinho, mas assim, com ditados, imagens, esqueminhas, dicas práticas de dia a dia que nos faz abrir a mente, ver a criatividade sobre outra perspectiva. Ele vale muito a pena ler, super curtinho. E o terceiro livro também está aqui no Kindle, A Grande Magia, de Elizabeth
Gilbert. É um livro mais lúdico, que ela vai contando do processo dela de criação, trazendo aprendizados dela sobre exercitar ideias, tentativa e erro. Ela fala muito sobre viver criativamente, trazer criatividade todo dia. Ela escreveu vários livros antes do famoso Comer, Rezar, Amar. Até que Comer, Rezar, Amar foi aquela explosão, traduzido para mais de 30 línguas, milhões de cópias vendidas, virou filme, Julia Roberts, etc. Mas ela escreveu muito antes disso, sempre sem a pretensão de ser famosa. Ela escreveu porque não tinha medo. Ela aborda muito essa questão do medo na arte, o medo e da coragem, a coragem de fazer, a coragem de começar, de criar. Então, é muito através da própria experiência dela. Parecido como hobby, como um artista, a Elizabeth também diz que todas as histórias já foram contadas, todas as ideias já estão no mundo. Mas isso não impede de você contar a mesma história do seu jeito, na sua experiência, fazendo as suas conexões com o seu repertório. Conte Romeu e Julieta da sua maneira. E vamos às 10 maneiras para destravar sua criatividade que eu trouxe aqui a partir dessas leituras. A primeira, que eu já falei, as páginas matinais. Já tem até um vídeo aqui no canal só sobre as páginas matinais, porque para mim é uma ferramenta milagrosa. Ela serve tanto para drenar o seu cérebro, deixando no papel as preocupações, ansiedades, tudo de lado para ter seu dia mais livre, limpo, para fluir. Mas também ela serve para cancelar aquela pecinha do lado esquerdo do cérebro que se chama sensor. Fica lá na parte lógica, responsável pelo senso de segurança, pela nossa sobrevivência. Então, o lado direito cria, ousa, quer saltar da ponte, o lado esquerdo diz não, não é seguro saltar da ponte. Ótimo, porque ele existe mesmo para manter a gente em segurança e manter a gente vivo. Mas ele também bloqueia ideias. Não pinta aquela parede não, porque depois não vai sair, vai ser difícil de apagar. E daí ele te impede de fazer uma arte naquela parede, né? Te impede de ter aquela ideia, tipo aquela ideia no mundo, porque ele te mantém seguro, no garantido, parede branca, assim como sua mãe dizia quando você tinha 4 anos que não era para pintar a parede. Escrever à mão essas páginas matinais, você vai cancelando esses traumas, esses bloqueios. 2. Fuja da rotina. Tenha um encontro semanal com a arte ou com a natureza. Com a culinária, com a música, com o cinema, com quadros, com a dança, com o parque. É um exercício também proposto pela Julia Cameron no Caminho do Artista, chamado de O Encontro com o Artista, para aumentar o nosso poço de cultura. Quanto mais inputs a gente traz, mais referências, mais outputs, ideias e resultados saem. É desafiar o cérebro, caminhar para o trabalho de um caminho que você nunca foi, escutar um estilo de música que você nunca escutou, que você não está acostumada, experimentar uma aula de bordado, uma aula de porcelana. Há quanto tempo você não desenha? Desenhar, pintar, estimular o cérebro. Terceira dica: meditar. Para quem nunca meditou, há meditações guiadas e eu recomendo o aplicativo Insight Timer. Ou vá em silêncio mesmo, um pouquinho cada dia, silenciando a mente, prestando atenção na respiração, olho fechado, desacelerando o cérebro, dando essa pausa. Quando você começa a fazer isso diariamente, nem que seja 5 minutinhos por dia, os insights começam a aparecer durante o dia. E falando em insights, a quarta dica é sempre tenha um bloquinho de notas perto de você, porque as ideias começam a pipocar, principalmente quando você começar a fazer as páginas matinais. As ideias pipocam durante o banho, numa caminhada, quando você está quase pegando no sono, ou no meio da noite, conforme um sonho que você tenha. Então, deixa um bloquinho de notas e escreve, porque do jeito que a ideia vem, ela some. Quinta dica: permita-se ter tempo. Não é o ócio criativo. Se permite não fazer nada, nem que seja 5 minutinhos. Sentar numa praça, ou se você mora perto do mar, sentar na praia, na varanda do apartamento, observar a vida passar. Só isso. Ou tomar um cafezinho, alguma coisa sentado, mas assim, só observando, sem ver rede social, descansando o cérebro, porque quanto mais estressado o cérebro tá, menos ele cria. Então a gente tem que descansar, tirar um cochilo mesmo no meio do dia, tá ótimo. Sexta dica: copie, roube.
Todas as ideias do mundo já estão no mundo, dizem por aí. Você pode roubar de um negócio e trazer para o outro. É isso que o Austin Kleon conta no livro Roube como um Artista. Roubar de uma música e transformar em escrita, roubar de um quadro e transformar em bolo, roubar de uma dança e trazer para o yoga. Isso na arte. Mas a gente pode roubar modelos até para outros negócios. Roubar uma solução matemática e trazer para o seu desenvolvimento pessoal. É assim que surgem os aplicativos hoje em dia, modelos de negócios copiados de uma coisa para outra, Airbnb, Uber, Volt, as ideias estão aí, são o nosso repertório, a nossa biblioteca. Sétima dica, use mapas mentais. Na reunião, na aula, no livro que você está lendo, coloca o que é um mapa central. O último livro que eu li foi assim. Coloca um tema central no meio e vai puxando conectores com figuras geométricas, conectando assuntos relacionados, tópicos, conceitos, ideias, exemplos. O cérebro, ele funciona assim, ele não é linear. Oitava dica. Assuma 3 papéis. Walt Disney assumia 3 papéis no seu processo criativo: o sonhador, que imaginava que tudo é possível, o realista, que criava processos para aquela imaginação se realizar, e o crítico, que analisava, descartava, questionava, para depois entrar de novo o papel do sonhador. E esses 3 papéis internos, eles vão criando esse ciclo criativo, veste a camisa de cada um deles em cada momento. Nona dica, a criatividade está na subtração. Esse também é uma frase do Roube como um artista. Muitas vezes, quando eu vou criar uma aula, uma palestra, alguma aula para algum curso, eu separo pilhas de livro sobre aquele assunto, depois eu abro 380 abas do YouTube e do TED Talks para escutar de novo sobre o assunto, separo uma lista de podcasts para escutar na bike durante a semana e de repente a aula nunca sai. Porque eu estou buscando tanto perfeccionismo, tantas referências, tantas fontes possíveis de pesquisa, que a aula não sai nunca. Parte muito importante do processo criativo é saber subtrair, cortar, limpar, cancelar. Menos é mais é a máxima da criação também. E última dica, derrube a sua impostor interno, o seu impostor interno, aquele que te impede de colocar a criação no mundo, aquele que te impede de sonhar, aquele que te bloqueia, aquele que procrastina. Eu vou trazer um vídeo exclusivo sobre síndrome da impostora ainda aqui no canal, então se inscreve para não perder.